Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e a dica de hoje vai ser como pintar esses dois cajus. Se você gosta de caju, vem comigo que eu vou te ensinar todos os detalhes de como pintar caju. Vamos lá? Vem comigo? Vem com Maricélia Pinturas? E agora nós vamos trabalhar estes dois cajus. Já fiz todos os acabamentos, mas a dica de hoje é como pintar estes cajus. Vamos lá? Com o pincel número 14 de cerda, amarelo bebê, eu vou colocar aqui no centro do caju. Tinta na ponta do pincel, com movimentos circulares. Olha só que delícia! Bem esfregadinho para a tinta entrar dentro da trama do tecido. Amarelo limão. Com amarelo limão, eu posso pegar a tinta no canto do pincel e colocar um pouquinho mais próximo do amarelo bebê. Vou fechando esse espaço. Esfrega bem para a tinta entrar dentro da trama do tecido, para as duas cores se fundirem. Bem esfregadinho. A tinta tem que entrar dentro da trama do tecido. Com o amarelo ouro, olha lá, tinta no canto do pincel, eu vou escurecer um pouquinho mais próximo da castanha. Olha só, com o cantinho do pincel, tiro o excesso e vou escurecer. Vou contornar, vou separar as duas frutas, ó. Movimento de vai e vem. Mesma coisa, vou incorporar uma cor na outra, fazer com que o amarelo ouro entre dentro do amarelo limão. Um pouquinho mais aqui, na pontinha de cima, e um pouco mais aqui embaixo, no lado de baixo do cajuzinho. Não preciso me preocupar muito com o contorno, olha só, dando aquela esfregadinha para que a tinta entre dentro da trama do tecido. Com o laranja, fazer a mesma coisa, escurecer o contorno. A parte de baixo vou escurecer um pouquinho menos. E vou puxar, ó, somente uma sujeirinha, formando umas alças mais escuras. Olha lá, seria estas alças aqui. O que fica por baixo aqui, ó, vou escurecer. Mesma coisa aqui, vou formar uma cinturinha, ó, para esse caju com o laranja. Com o cantinho do pincel, tiro o excesso, vou contornar a castanha, fazendo as alças mais escuras. Com o vermelho carmim, pode ser o púrpura também. Vamos escurecer um pouquinho mais o que fica por baixo. Bem escura essa parte, bem escuro a parte de baixo, bem escuro que fica próximo da castanha. Esse que vai ficar aqui no fundo, olha, põe no cantinho e gira. Escurece um pouquinho mais as alças. Mesma coisa aqui, ó, escurecer bem a parte de baixo, deixar ele bem madurinho na parte de baixo. E vou escurecer um pouquinho mais as alças. Aqui também, vou dar uma marcadinha. Troquei de pincel. Com o verde kiwi, eu vou deixar a parte superior do caju um pouquinho verde, né? Não tá completamente madurinho. Então, eu vou aproveitando a sujeirinha que tá no pincel, com a tinta no lado do pincel, raspo a sujeirinha e vou colocar na parte superior do caju.
colocar um pouco mais, ó, de amarelo limão nesse daqui. Deixar essa pontinha dele aqui mais amarelinho, bem esfregadinho, para uma cor incorporar na outra. E vou colocar o verde kiwi somente aqui, ó. Pode colocar em lugares variados, não precisa ser no mesmo lugar. Aí vamos compondo com amarelo ouro, separar aqui, ó, com o cantinho do pincel. Peguei a tinta no cantinho do pincel e defini essa pontinha, olha só, com o cantinho do pincel. Vamos mesclando as cores. Com o verde oliva, eu vou insinuar aqui, ó, umas preguinhas, né, umas profundidades para fazer o pezinho do caju, de onde eu vou tirar um cabinho. Mesma coisa aqui, ó. Olha só, uma baguncinha de cores, olha só, com o cantinho do pincel. Depois, na hora que eu iluminar, vocês vão perceber por que que eu fiz assim. Dá uma escurecidinha para fazer uma cinturinha, ó. Dá um tomzinho assim mais escuro, olha só. Formar, aqui vai formando, né, uma cintura no caju. Com a cor vinho e o mesmo pincel número 14, olha, com a tinta no cantinho do pincel, olha só a quantidade, pouquíssima. Vou escurecer bem esse cantinho aqui, ó. Sempre o que fica por baixo, você pode escurecer um pouquinho mais. Escureço um pouquinho as alças, bem o cantinho. E aqui próximo da castanha, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, com o vinho. As alças, posso fazer umas mais claras, outras mais escuras, né? Não precisa ser exatamente da mesma cor. Posso escurecer aqui também um pouquinho. Somente eu vou usando essa sujeirinha que tem aqui na tampinha. Já vamos definindo as cores do caju. Com o sépia, vou escurecer um pouquinho aqui para dar profundidade. Ó. À medida que você escurece um pouquinho, somente com a ponta do pincel, você vai dando uma espalhadinha aqui de onde vai sair o cabinho. E próximo da castanha, que também eu vou escurecer um pouquinho. Esse escuro dá profundidade, ó, com o cantinho do pincel. Pega pouquíssima tinta, com o cantinho do pincel, dá uma varridinha. Trabalha com o pincelzinho quase que meio deitadinho. Mente o cantinho do pincel. O que fica por baixo, você escurece. Vamos escurecer um pouco mais ainda, ó, com o rústico, somente essa parte bem próxima da castanha. É para dar um encaixe da castanha. E ainda um pouquinho de preto, olha só. Somente uma esquinha mesmo, ó, bem pertinho aqui da castanha, eu vou colocar esse tonzinho de preto. Tira todo o excesso, é só uma sujeirinha. Olha, bem nos cantinhos mais profundos. Agora, com o pincel número 8 e o verde bebê, eu vou iluminar essa partezinha aqui de cima, ó. Pouquinha tinta no cantinho do pincel, eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó. Olha só, que aí eu deixo o buraquinho para tirar o cabinho, ó, e vou dar uma iluminadinha aqui também, ó. Mesma coisa aqui, ó, vou iluminar, olha lá, tinta no lado do pincel, posso até pegar bastante de um lado, mas o outro lado sem tinta nenhuma. Então, ó, se eu coloco o pincelzinho meio deitadinho, ó, vai sair pouquinha tinta. Ó, dou uma iluminadinha, ó, vou fazer aqui, ó, um espacinho para tirar o cabinho do caju, tá
dá uma iluminadinha. A tinta ainda, à medida que eu vou acalcando, a tinta vai saindo do pincel. Limpei bem o pincel com amarelinho limão, eu vou refazer esse cantinho. Posso até colocar um pouquinho aqui, né? Olha, aqui também eu posso colocar um pouquinho. Com esse mesmo amarelo limão, a tinta, ó, no lado do pincel, raspei, aí eu vou fazer aqui, ó, olha só. Tirar um pouquinho da claridade, olha só. Agora eu vou iluminar o amarelo limão, vou iluminar próximo daqueles arcos, ó. Só vou colocar um pouquinho de tinta para trazer o amarelo limão de volta, porque foi a cor inicial que a gente colocou, ó, com o canto do pincel, olha lá. Ó, dou uma iluminadinha. Nesse canto aqui, ó, vou dar uma melhoradinha com o verde kiwi. Olha só. Poderia ser também com amarelo ouro, né? Acho que até com amarelo ouro vai ficar melhor. Vou colocar um pouquinho do amarelo ouro junto. Ó. Ficou melhor, né? Com o amarelo bebê, eu vou iluminar. Olha, tiro o excesso e vou iluminar a parte de cima aqui do caju, porque ele vai estar recebendo mais claridade. A luz tá vindo, ó, daqui, né? Parte mais clara, pode ver que a jarra tá mais clara aqui, esse tá mais claro, ó, as folhas também estão mais claras na parte superior. Eu vou fazer a mesma coisa com o caju, eu pego pouca tinta, tiro o excesso e vou iluminar essa parte de cima do caju, que é a parte que ele tá recebendo mais luz. Mesma coisa aqui, ó, ele tá recebendo mais luz desse ladinho, ó. Que aí você faz aquela bundinha do caju para receber o cabinho, ó. Vamos iluminar essa partezinha gordinha aqui do caju. Só com um pouquinho de tinta no pincel, eu vou misturando, dando uma mescladinha. É só uma sujeirinha mesmo no pincel. Só com a sujeirinha eu vou clareando, vou iluminando. Com o amarelo bebê, ó, eu vou iluminando essa partezinha superior aqui, ó. Vamos deixar secar. Vamos fazer então as castanhas. Vou usar o pincel número 8 de cerda. Vou usar o cinza, um cinza claro. Vou preencher, ó, com a ponta do pincel. Pego a tinta bem à vontade na ponta do pincel. Não preciso me preocupar com os contornos. Olha só, cinza clarinho. Com o cinza lunar, eu vou escurecer a partezinha de baixo. Pouquinha tinta, ó, no lado do pincel, aí já posso definir essa parte de baixo da castanha. Tinta bem no cantinho do pincel. Vou escurecer aqui, ó, um pontinho bem aqui no ladinho, olha só. Essa castanha, ela tá um pouquinho no lado, né? Então, podemos aqui também, ó, com o cinza lunar, ó, com o cantinho do pincel, com o sépia, pouquinha tinta. Pode ver que eu tenho pouca tinta na tampinha, porque eu vou pegar pouca tinta também no pincel. Então, não há necessidade de ter muita tinta. Um pouquinho do sépia aqui também. Preto, bem pouquinha tinta, ó. Pego tinta, ó, e ainda tiro o excesso, ó. Pretinho, limpo o pincel e com o cinza clarinho, pode ver que eu não coloco assim muita tinta na tampinha, para mim não correr o risco de pegar muita tinta. Se eu tenho pouca tinta, eu vou pegar pouca tinta. Olha, aí já vou fazendo pontinha, né, da castanha, ela ficar um pouquinho manchadinha. Elas não são iguais as castanhas,
Vou escurecer um pouquinho mais essa partezinha aqui de baixo. Sempre a parte de baixo, um tomzinho mais escuro, ó, com o cantinho do pincel. Limpei o pincel, aí com o branco, vou dar uma clareadinha aqui no centro dessa cabecinha dela. E aqui na barriguinha. Você formou a castanha do caju. Com esse mesmo branco, eu vou iluminar um pouquinho mais, ó, aqui no centro do caju. Pode ver que é de forma bem aleatória, para a pintura ficar bem solta, né? Ficar com cara de pintura mesmo. O branco, ó, vou colocar uns toquezinhos, porque depois, esse branco, a tendência dele é dar uma secadinha e sumir, porque eu coloco pouca tinta. Com o pincelzinho bem pequenininho, eu vou, olha só, vou pegar uma quantidade assim, ó, irrisória de tinta, e vou dar uma marcadinha aqui, ó, na saída desse pezinho. É só uma sujeirinha, quase que se eu passar aqui, ó, você quase nem vê a tinta saindo. Então, é pouquíssima tinta. E só mais um pouquinho de preto, ó, na saída da parte de baixo dos arcos, ó. Dá uma escurecidinha de leve nessa partezinha, ó, que contorna. Pode ver que, olha só, ó, quase nem sai tinta, né? Pouquinha tinta. E vou escurecer também só um pouquinho aqui, ó, no buraquinho, ó, para dar uma profundidade um pouquinho maior. Com esse mesmo pincel, com siena natural, pega pouquinha tinta, eu vou puxar então, saindo desse pontinho escuro, um cabinho, olha lá, ó. Só coloco a tinta na ponta, ó, e dou uma encostadinha. Tirei o excesso, né? Limpei. Com o sépia, eu vou escurecer o pezinho dele. Só uns pontinhos, né, de tinta. Pouquíssima tinta, né? Menos é mais. Com o Nápoles, ó, sempre pouquinha tinta. Vou iluminar esse cabinho. Um tiquinho para iluminar o pontinho, o cabinho. Vamos dar uma retocadinha aqui nessa folhinha, ó, para ela ficar bem clarinha, né? Vamos retocar aqui também, um pouquinho só, olha só. E tá prontinho o nosso caju. Essa foi minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos nossos cajus. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixe um recadinho. Vou adorar saber a sua opinião sobre essa pintura, ok? Conto com você. Não se esqueça, deixe comentário, se inscreva, compartilhe. Mais uma dica de Maricélia Pinturas.